Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Morte de Jesus. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos, e o primeiro deles será as últimas advertências e recomendações. Em segundo lugar, vamos falar sobre Jesus é traído e preso. Em terceiro lugar, vamos falar sobre julgamento e condenação de Jesus. E fecharemos a nossa aula falando sobre a crucificação e a morte de Jesus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje, item número 1, as últimas advertências e recomendações. A Bíblia descreve claramente o pecado como o erro do alvo, falsidade, violação da verdade, dos preceitos divinos, revolta, maldade, desobediência, transgressão, ilegalidade, iniquidade e injustiça. De acordo com a palavra de Deus, pecado é a transgressão da lei. Vamos fazer uma leitura na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Portanto, a definição de pecado é que é a transgressão da lei, segundo a palavra do Senhor. O pecado, ele atinge frontalmente a santidade de Deus. E por isso não podemos deixar de considerar que o pecado traz duras e nefastas consequências na vida de uma pessoa, nos aspectos social, moral, ético e espiritual. E sobretudo neste aspecto, o espiritual, gerando então a morte com uma condenação eterna. É o que diz na carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Mas como escapar da morte espiritual, tendo em vista que o homem, em sua condição física e espiritual decaída, nada pode fazer por si mesmo para salvar-se da justiça de Deus? Deus, em sua presciência, antes da fundação do mundo, elaborou um plano para que o homem pudesse retornar ao seu estado original de comunhão com o Senhor, nosso Deus. E este plano foi construído na base da morte vicária de Jesus Cristo, um Deus que se fez carne, habitou entre nós e pelo seu sangue derramado na cruz, livrou a humanidade da condenação eterna. É o que nós podemos ler em Filipenses, capítulo de número 2, ou seja, carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos do 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus preparou os discípulos
para o que havia de acontecer com relação à sua crucificação. Jesus, antes de ser preso, advertiu a seus discípulos sobre dois importantes aspectos, aos quais podemos mencionar. Em primeiro lugar, que o pecado é um perverso golpe ao amor de Deus. O homem, quando peca, não só alimenta sua sórdida inclinação para o mal, mas, sobretudo, afronta a santidade de Deus. O pecado, uma vez consumado, se reveste de uma gravidade tão incomensurável que entristece a Deus e nos afasta do alvo de adorar e ter vida eterna com o Senhor. Só há uma forma de nos desvencilharmos das tentações, pois a carne milita contra o espírito e por isso mesmo precisamos permanecer em vigilância quanto à solidez de nossa vida espiritual, para não afrontar ao Senhor. Então, a primeira recomendação do Senhor Jesus é que os seus discípulos orassem e vigiassem diante dos problemas, das tribulações que haveriam de vir. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em segundo lugar, nós não podemos negar a Jesus. Como discípulos do Senhor, assim como ele foi perseguido, nós também o seremos, de forma implacável, pelos ímpios, escarnecedores, com o objetivo de destruir a mensagem de Cristo. Com sabedoria devemos estar preparados para enfrentar as ciladas do maligno e responder à altura, com amor, às investidas de Satanás, de modo a pregar sempre o Evangelho de Cristo, a salvação em Cristo e a vida eterna. Então, no segundo momento, Jesus recomendou aos discípulos que eles não o negassem, mas, entre mentes, Pedro o fez. Então, vamos aqui fazendo uma leitura na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos 13 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falo contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Portanto, a segunda recomendação: não podemos negar a Jesus. Temos que estar firmes para responder à altura, com amor, às investidas de Satanás, querendo então denegrir o Evangelho de Cristo. Vamos agora tratar do item número 2 da lição, que fala sobre Jesus é traído e preso. Judas, um dos 12 escolhidos, por se deixar levar pela cobiça ou ganância ao dinheiro, traiu o mestre e, com um beijo no rosto de Jesus, apontou aos guardas como sendo o líder deles. Jesus demonstrou um profundo amor para com Judas, pois deu-lhe a oportunidade de se arrepender e de pedir-lhe perdão, por exemplo, como por ocasião da Santa Ceia.
Mas a mente e o coração de Judas Iscariotes já estavam cauterizados, dominados inteiramente por Satanás. E aprove a Judas, não por predestinação, mas pela sua própria dura cerviz, entregar o nosso mestre aos seus algozes. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 22, versículos 39 a 53. Diz assim a palavra do Senhor. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? O que estava ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Portanto, aí a prisão do Senhor Jesus no Getsemane. Vamos agora falar sobre o item 3 da lição, que trata do julgamento e condenação de Jesus. Jesus, anunciando o reino de Deus, quebrou todos os paradigmas de domínio político, religioso, econômico, social, reinante naquela época. Então, as autoridades eclesiásticas e políticas, vendo que Jesus era uma ameaça de libertação do povo quanto a estes domínios já instalados, e vendo também a cada dia Jesus arrastar multidões e a segui-lo, procuraram então matá-lo, de forma a anular a sua influência e a dos seus discípulos diante do povo. Pelo menos 4 julgamentos foram perpetrados para este intento, aos quais nós podemos citar, em primeiro lugar, o julgamento religioso de Jesus Cristo. Neste contexto, Jesus é submetido a um julgamento religioso com testemunhas falsas e, para incriminá-lo, o induziram a proferir que ele era o Filho de Deus. E Jesus, ao proclamar esta verdade, passou a ser acusado de blasfêmia e o agrediram fisicamente. Estes escarnecedores não provaram o contrário do que Jesus dissera e discricionariamente o colocaram na condição de réu, de morte, e o levaram perante a Pôncio Pilatos para um julgamento político romano. Vamos fazer uma leitura em Mateus capítulo de número 26,
O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 26, do versículo de número 57 ao 68, e também no capítulo 27, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 26, 57 a 68. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que ele nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e os outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Depois deste julgamento religioso de Jesus por Caifás, tivemos então um julgamento político de Jesus por Pilatos. Pilatos interroga Jesus e não vê nele nenhum argumento ou prova política de que Jesus incitava o povo a não pagar tributo ao Império Romano e muito menos provocar uma rebelião armada, pois o argumento de que ele era o Cristo, Filho de Deus, não implica nenhum crime contra Roma. Sabendo que Jesus era da Galiléia, pertencente à jurisdição de Herodes, então Pilatos enviam para ele, ou seja, para Herodes. É o que está escrito em Lucas, capítulo de número 23, versículos 1 ao 7. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, versículos de 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se toda a assembléia, levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando-se ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Após esse julgamento político de Jesus por Pilatos, então veio o julgamento político de Jesus por Herodes. Apesar do interrogatório feito por Herodes a Jesus e das falsas acusações dos sacerdotes e escribas,
Herodes não encontra nenhum fato político de condenação, porém trata Jesus com desprezo, escarnece-o e devolve-o a Pilatos. Vamos fazer uma leitura em Lucas capítulo 8, capítulo 23, versículos 8 a 12, que diz assim: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois há muito queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Quarto julgamento: o julgamento político e religioso de Jesus por Pilatos. Pilatos, na condição de agradar politicamente e religiosamente a multidão, apesar de não encontrar nenhuma culpa em Jesus, mesmo advertido da inocência de Jesus por sua mulher, covardemente, num gesto simbólico, lava as mãos, querendo demonstrar que se eximia da condenação de crucificar a Jesus. E então entrega Jesus aos soldados para a crucificação, a pedido do povo, cuja escolha de libertação recaíra no homicida Barrabás, pois em ocasião da festa de Páscoa, era-lhe forçoso soltar-lhe um detento. Lucas, capítulo de número 23, versículos 3 a 25, diz assim: Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo. Mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este! Solta-nos Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou: Que mal fez este homem? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Portanto, Jesus aqui passou por 4 julgamentos. Um religioso, 2 políticos e 1 religioso e político ao mesmo tempo. Vamos agora passar a estudar sobre o item número 4 da lição, que é a crucificação e a morte de Jesus. A origem do termo cruz. A palavra cruz vem do latim crux e do grego stauros e skolopos, que originalmente representava uma estaca vertical, na qual o condenado era amarrado ou pregado. Na cronologia da civilização humana, o método da crucificação foi muito utilizado pelos assírios, pelos medos, pelos persas, pelos fenícios, pelos cartagineses, gregos e romanos.
muito utilizado pelos romanos, a crucificação pública tinha como objetivo de dissuadir os opositores a cometerem crimes, tais como traição, rebeliões, deserção, roubo, pirataria, assassinatos. Foi com Constantino, imperador romano, que se converteu ao cristianismo, que esta prática foi abolida por volta do quarto século depois de Cristo. Antes de uma pessoa ser crucificada, ela era flagelada por pesados açoites, depois obrigada a carregar a sua própria cruz a um local público para a crucificação, levando então em seu pescoço uma placa onde se anunciava qual foi o seu crime realizado. O condenado era amarrado e pregado à cruz, ficando exposto ao sol, aos insetos, com sede, dores insuportáveis, não só pelas agressões físicas sofridas, mas também pela posição imóvel e retorcida do corpo na cruz. Morrendo então ao longo do tempo por inanição. Muitas vezes era dado à vítima bebidas entorpecentes para que ele pudesse resistir às dores, e ainda para abreviar a hora da morte, as pernas do condenado eram quebradas para, sem apoio do peso do corpo, a vítima morrer sufocada sem poder respirar. Vamos passar agora a falar sobre a crucificação de Jesus propriamente dita, onde nós vamos aqui relatar os acontecimentos e fazer uma breve descrição, utilizando todos os evangelistas que escreveram sobre Jesus. O primeiro acontecimento foi que Jesus, ao ser entregue aos soldados, e ele, muito debilitado, estava a carregar a cruz. Ou seja, Jesus, muito fragilizado fisicamente e emocionalmente, ele não tem forças para carregar a cruz. Então, eles obrigam a Simão, um sirineu, carregar a cruz de Cristo. Começa aí o processo da crucificação de Jesus. Simão, então, carrega a cruz do Senhor. E em Lucas 23, 26, está exatamente escrito esta descrição de Simão levar a cruz de Jesus. E como o conduzisse, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Em segundo lugar, o que ocorreu no evento da crucificação de Jesus foi também a lamentação das mulheres. As mulheres, muito provavelmente as que o acompanhavam em seu ministério, choravam e batiam nos peitos pelo sofrimento de Jesus. Entretanto, o mestre profetiza que elas deviam chorar por elas mesmas, pois Jerusalém seria destruída e muitos prefeririam as catástrofes naturais do que viver em uma Jerusalém destruída, contemporaneamente tipificada para as demais gerações, o dia do juízo final. Vamos fazer uma leitura em Lucas, capítulo 23, versículos 27 a 31, que diz assim: Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesma e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram nesses dias. Dirão aos montes:
caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco. Portanto, aí a lamentação das mulheres. Temos também, a partir dos fatos, que eles intentaram dar bebida entorpecente a Jesus. Era comum dar aos condenados à cruz bebidas entorpecentes para aliviar ou neutralizar as dores. Porém, Jesus rejeitou esta bebida, pois deveria estar sóbrio e consciente de sua missão. É o que nós podemos ler em Mateus, capítulo de número 27, versículos 33 a 34, que diz assim a palavra do Senhor. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Em quarto lugar, os soldados, repartiram as vestes e a túnica de Jesus. Os soldados repartiram as vestes de Jesus para o cumprimento da profecia do Salmo de número 22, versículo 18, pois era prerrogativa dos executores se apropriarem das vestes das pessoas crucificadas. É o que está em João, capítulo de número 19, versículos 23 a 24, que diz: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Como quinto evento da crucificação de Jesus, nós temos que Jesus foi crucificado entre 2 malfeitores. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, para o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Marcos, capítulo 15, versículos 27 e 28, fala exatamente sobre isso. Marcos, capítulo 15, versículos 27 a 28. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Ainda como uma etapa da crucificação de Jesus, houve a zombação de Jesus por parte dos sacerdotes, dos soldados e das pessoas que acompanhavam o martírio do Senhor. Com a epígrafe sobre a sua cabeça, este é o rei dos judeus, em letras gregas, romanas e hebraicas, parte do público, autoridades eclesiásticas, os soldados, sacerdotes, anciãos, escribas e até mesmo um dos ladrões escarneciam de Jesus. É o que nós podemos ler em Mateus, capítulo 27, versículos 37 a 44. Diz assim a palavra do Senhor: Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se?
É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrar-o agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Dando agora aqui uma pausa com relação aos eventos até aqui relatados, onde, em primeiro lugar, falamos sobre Simão, um sirineu que carregou a cruz de Cristo. Em segundo lugar, falamos sobre a lamentação das mulheres. Em terceiro lugar, falamos que os soldados deram bebida entorpecente a Jesus e Jesus rejeitou. Em quarto lugar, os soldados repartiram as vestes do Senhor. Em quinto lugar, Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. E em sexto lugar, zombaram de Jesus Cristo na cruz. E agora nós fazemos uma pausa nestes eventos para falar sobre as palavras que Jesus proferiu na cruz do Calvário. E a primeira frase que Jesus proferiu foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus libera o perdão para os seus algozes, demonstrando o seu grande amor para com todos os pecadores. É o que diz em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 34. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Em segundo lugar, a segunda frase que Jesus falou foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus mostra a simplicidade da salvação como sendo universalmente para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. E neste episódio, Jesus então fala sobre a salvação deste homem. Lucas 23, capítulo 23, versículos 39 a 43, que diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase de Jesus proferida na cruz foi: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo diz: eis aí a tua mãe. Jesus, neste contexto, tem uma preocupação com os cuidados de sua mãe, Maria, e designa o apóstolo João como o cuidador dela, de forma que ela não ficasse desamparada. É o que nós podemos ler em João, capítulo de número 19, versículo de número 25 a 27, que diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A quarta frase proferida por Jesus na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, neste episódio, confirma a condição de homem e coloca a humanidade no centro da cruz. Com seus pecados,
clamando por salvação que foi dada pela morte de Cristo em resposta a um sincero arrependimento e fé. Jesus não foi desamparado por Deus e nem separado de Deus naquele momento, porque Ele é Deus e nesta ocasião representou ali, na cruz, toda a humanidade pecadora, carente de salvação e que clamava por Deus. É o que nós podemos ler em Mateus, capítulo 27, versículos 45 a 49, que diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto dizia: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo a bebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhes a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Como quinta frase mencionada por Jesus na cruz, ele disse: tenho sede. Jesus estava bastante desidratado e expressou que tinha sede, e então deram-lhe vinagre para beber em uma esponja. João, capítulo de número 19, versículo 28 e 29. João, capítulo 19, versículos 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Como sexta frase mencionada por Jesus, ele disse: está consumado. Jesus declara que o plano de salvação com a sua morte na cruz tivera o seu pleno cumprimento, confirmado então com a entrega da sua vida na cruz. É o que está em João, capítulo 19, versículo 30, quando ele diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. E, então, em sétimo lugar, a sétima frase que Jesus proferiu foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, assumindo a nossa humanidade, morre, se entregando de forma voluntária ao Pai. Para a salvação de todos os homens, em todas as gerações, Jesus morreu para posteriormente provar que é possível vencer a morte, ressurgindo pelo amor e benevolência de Deus. É o que está escrito em Lucas, capítulo de número 23, versículos 45 e 46. Lucas 23, versículo 45 e 46, que diz assim a palavra do Senhor. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Portanto, aí as 7 frases mencionadas por Jesus na cruz, onde nós vamos aqui resumir rapidamente. Em primeiro lugar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em segundo lugar: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Frase dita ao ladrão. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Dita a sua mãe, Maria, e ao discípulo amado, João. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Em quinto lugar. Em sexto, está consumado. E em sétimo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Voltando então aos acontecimentos,
ou a sequência de acontecimentos na cruz, na crucificação, do processo de crucificação do Senhor Jesus, então nós temos uma leitura em João, capítulo de número 19, onde um soldado ele abre o lado de Jesus com a lança. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Portanto, aqui, no evento posterior ao Senhor Jesus ter entregado o seu Espírito, um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. No momento da morte de Jesus, o véu do santuário se rasga, de alto a baixo. A terra treme, as rochas se fendem e muitos dos santos ressuscitam. Com a morte de Jesus, o nosso acesso ao Senhor não precisa mais de sacerdotes intermediários, mas tão somente por Cristo podemos chegar a Deus. Fenômenos naturais e a ressuscitação de muitos dos santos demonstraram o poder de Jesus sobre a morte. É o que diz em Mateus, capítulo de número 27, versículos 51 a 53. Diz assim a palavra do Senhor: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Dando então continuidade ainda aos eventos ocorridos na crucificação, o centurião romano reconhece Jesus como Filho de Deus. Testemunhas oculares de todos os acontecimentos reconheceram Jesus como sendo verdadeiramente o Filho de Deus. É o que está em Mateus 27, capítulo 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E, por último, temos então o sepultamento de Jesus. Jesus foi retirado da cruz a pedido de José de Arimateia, a Pôncio Pilatos, e sepultado em um sepulcro, sob guarda vigiada, a pedido dos sacerdotes e fariseus, pois haviam lembrado que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, e para evitar a retirada do corpo de Jesus pelos seus discípulos, puseram guarda em frente ao túmulo. É o que nós podemos ler do versículo 57 ao 66, que diz: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimaté, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação,
Reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Vamos falar agora sobre o significado da morte de Cristo. A morte de Jesus na cruz era o centro de sua missão. E Jesus tinha a plena consciência de sua missão. É o que está escrito em Lucas capítulo 18, versículos 31 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 18, versículos 31 a 34. Lucas 18, 31 a 34. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai-se cumprir ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao 3º dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Ainda com o significado da morte de Jesus na cruz, jamais poderemos conhecer a Cristo se primeiro não tivermos a compreensão plena do que ocorreu na cruz. Em terceiro lugar, foi de forma voluntária e por amor que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Em quarto lugar, Jesus morreu por nós, para que fôssemos conduzidos a Deus e por ter sofrido a nossa morte. Ele carregou sobre si os nossos pecados numa nova e perpétua aliança. Em quinto lugar, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Concluindo então a nossa aula de hoje. Jesus não foi entregue à morte por causa da ganância de Judas, nem pela inveja dos religiosos e nem pelo temor de Pilatos, mas pelo amor do Pai aos seus filhos. Jesus se entregou à cruz espontaneamente para salvar a humanidade de seus pecados e prover a vida eterna aos que creem. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.